possamos receber e conhecer todos os seus atributos nessa noite. Eu peço isso em nome de Jesus. Aleluia. Pode ser assim. Lucas capítulo 5, versículo 1, por favor. Graças a Deus, amém? Amém. Eu ia te perguntar, mas eu quero dizer que eu estou feliz de adorar o Senhor contigo. Amém. Que felicidade. Deus tem dupla honra para a tua vida, amém? Em lugar de vergonha, eu te darei dupla honra. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Em Cristo somos mais, muito mais do que vencedores. Glorificado é o nome do Senhor Jesus. Hoje eu passei um dia de busca pelo meu Deus em uma área que eu falei, Senhor, a gente já costuma ouvir tanto pregação sobre isso, mas o Senhor colocou no meu coração, porque também é um tema de um que eu iria amanhã, então eu estou estudando sobre isso. Eu quero passar para você em poucas palavras, talvez tão rápido quanto na quarta-feira passada, aquilo que o Senhor, o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração. E peço que você abra o teu coração e a tua mente. Foque aqui, não saia se não for necessário, para que o Espírito Santo possa falar contigo aquilo que eu, por conta própria, por uma inteligência limitada que eu tenho, não consigo, mas o Espírito Santo fala. Amém. Amém? Faz aquilo que eu gosto de fazer, mas é espiritual, mas como é espiritual, é para o teu bem, para o meu bem. Põe uma mão no seu olho, outra mão no seu ouvido. Fale assim comigo, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Fala Deus. com fé, irmãos. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Me faça ver Me faça ver e ouvir e ouvir apenas apenas aquilo que o Senhor aquilo que o Senhor quer falar comigo nessa quer noite. falar comigo nessa noite. Usa o Gessé Usa o Gessé para a honra e glória do teu nome. para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Aqui para os músicos, caso queiram o pessoal que é ministro de louvor aí, ó, Genezaré significa lago da harpa, lago da música, lago que é cercado com música. Se você for lá pesquisar o significado, tem alguma coisa a ver com isso. Você que é ministro tem que saber que onde Jesus está tem música também. Você tem que estar lá também, amém? Amém. Mas você que não é músico, que é adorador, também serve para você. Mas vamos lá, vamos à mensagem. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus. Existe uma multidão sedenta para ouvir a palavra de Deus. O Espírito Santo queimou isso no meu coração durante o dia, que existe uma multidão que está sedenta por ouvir a palavra de Deus. O que acontece é que quando Jesus esteve em terra, ele nos mostrou o caminho a seguir. E quando ele foi para a direita do seu Pai, para a direita do nosso Pai, a Bíblia diz que ele mandou que nós cumpríssemos esses sinais, porque eles seguiriam os que creem. E aí é que está. O nosso mês fala sobre fé. Fé é acreditar naquilo que você ainda não viu, mas que você espera, que você tem certeza. E se esses sinais seguem aos que creem, o que nos falta? Ou o que nós precisamos pedir mais a Deus, buscar mais de Deus? Fé, confiança, certeza daquilo que Deus já prometeu, como foi dito aqui na sua vida. É promessa de Deus, a sua vida vai se cumprir. Amém. Mas há uma necessidade de que, para que o povo que está hoje oprimido, não está mais oprimido porque está ouvindo Jesus, mas está oprimido porque não consegue ouvir Jesus, porque há falta de pessoas que falham. E meu irmão, minha irmã, com amor que eu digo a você, essa palavra bateu em mim primeiro. Não bateu porque Deus corrige, não bate. Mas se está faltando, se tem gente hoje oprimida pelo pecado,
Se tem hoje gente oprimida por Satanás, é porque nós estamos bem acomodados dentro da casa de Deus, mas não estamos lá fora. E o que é isso? Eu perguntando para Deus, eu cheguei à conclusão de que isso é falta de fé. A nossa fé, como eu tenho ouvido em umas mensagens atualmente minha mãe até me indicou a nossa fé tem sido uma fé sentimental. Uma fé onde está tudo bem, então eu creio que Deus pode fazer todas as coisas. Mas algo deu errado, logo eu paro de acreditar. Enquanto a nossa fé for um sentimento e não uma decisão, e não confiança, e não certeza, a gente não vai sair desse ponto da promessa para ver o processo de Deus na nossa vida. A necessidade que você mude a forma com que você pensa sobre o que é a fé. A fé não é um sentimento de que se Deus fizer, está tudo certo. Se Deus não fizer, alguma coisa deu errado. A fé não é um sentimento que os judeus costumavam propagar. Inclusive a Bíblia vai dizer que tinha um homem que estava, se não me engano, cego ou paralítico, não vou lembrar. Mas os judeus viram para Jesus e perguntaram para ele: quem pecou? Cego. Cego? Muito obrigado. Quem pecou? Os pais dele? Ou ele? Quem pecou? Porque essas pessoas têm fé sentimental, fé de momento. Jesus vira para ele assim: nenhum deles. Aquilo está ali, aconteceu daquela maneira para que o meu pai fosse glorificado. Amém. Fica tranquilo que daqui a pouco para e sai daqui. É bom, irmão. Então a primeira lição que eu tiro é: há uma necessidade que nós movimentemos a nossa fé com uma decisão firme de que Deus pode me usar, de que Deus pode te usar, de que Deus te chamou para falar a uma grande multidão, de que Deus te chamou para falar a pessoas e essas pessoas entenderem o chamado de Deus e se juntarem a você, junto a essa maravilhosa pesca que vai acontecer. Amém? Peço ao Espírito Santo de Deus essa noite para que Ele te dê uma fé tão grande, uma coragem tão grande, que você consiga falar do amor dele tão fácil quanto que você consegue cantar uma boa canção no dia de domingo. É muito fácil chegar aqui e adorar ao Senhor, meus irmãos. Quando chega lá fora parece que muda o disco. Eu quero repreender toda a timidez em nome de Jesus. Eu quero pedir a Deus que te dê uma unção, uma ousadia tão grande, que você não consiga não falar com alguém na rua. Aleluia! Que você olhe pessoas na rua e seja cheio do Espírito Santo de Deus, e que essa unção que está sobre você recaia sobre essas pessoas e elas sejam incomodadas e virem para você e digam: você é crente. Aleluia! Em nome de Jesus. Amém. E viu estar 2 barcos. Quantos? 2. Quantos? 2. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Faça assim. Existe uma promessa. Vou te avisar, vou dar um spoiler do que está acontecendo. Jesus está chegando, está vindo pela praia. E vou te falar uma coisa: Jesus está para entrar num dos barcos. Jesus está para fazer algo através de um dos barcos. Esse barco pode ser você? Amém. Quero profetizar sobre a sua vida que você vai ser o barco que Jesus vai usar. Amém. Para ensinar e para pregar a palavra. Amém. Receba em nome de Jesus Nome de a Jesus. visita do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. A palavra diz que existem 2 barcos, e esses 2 barcos já não estão mais trabalhando, mas trabalharam uma noite inteira, que é o que a gente vai descobrir mais à frente. Só que o que acontece é que existiam outros pescadores na época. Existiam outras pessoas que trabalharam também na mesma época, no mesmo local. Só que só estavam ali Pedro, Tiago e João. Tiago e João, filhos de Zebedeu. Naquele lugar estavam pessoas destinadas. Naquele lugar estavam pessoas que estavam próximas de ouvir a palavra do Messias. O que eu quero te dizer com isso? Você sabe da promessa de que Deus pode e quer te usar. Você tem uma promessa sobre a sua vida, e o que você tem feito em relação a isso? Não pesquei nada a noite inteira. Eu vou chegar, vou colocar o barco na areia e vou embora, porque eu
diz que depois de terem passado uma noite inteira pescando, eles saíram do barco e começaram a lavar a rede. Vamos limpar aqui, porque hoje tem sujeira, hoje tem folha, hoje não veio peixe, mas eu sei que aquele que prometeu está chegando e é fiel para cumprir. Você já sabe, eles não sabiam. Você já conhece essa palavra, você já conhece a promessa, mas às vezes você conhece a promessa e fica parado esperando a promessa chegar. Ei, Deus te dá uma promessa para que você se movimente em direção à vontade, o efetuar e o querer dele. A gente costuma dizer que as coisas que estão prometidas na terra já estão prontas no céu. E é verdade. Se estão prontas no céu, o que falta para ser concluído na terra? A nossa fé, a nossa atuação, a nossa ação, o nosso preparo. Quero profetizar sobre a sua vida que hoje você vai ser o barco que vai estar preparado para receber a visita de Jesus. Quero profetizar que você também vai ser um barco que não vai mais viver de promessas. Promessas são legais, mas promessas podem ser um motivo de morte para muita gente. Que só vive de promessa, mas ninguém explicou que depois de receber uma promessa você precisa viver o processo. Eu quero profetizar sobre a sua vida o processo de conclusão de Deus sobre a sua vida ministerial, sobre o seu chamado, sobre aquilo que Deus já tem para fazer na sua vida, porque Ele te chamou. Você precisa levantar, sair da sua tenda como Abraão fez e buscar a vontade de Deus. Sai da sua tenda, Ele te chamou. Amém. Olha para o céu e veja a quantidade de estrelas. Pode contar? Foi o que Deus preparou para você. Olha para o mar, olha para a areia da praia. Tem como contar os grãos? Não tem como, foi o que Deus preparou para você. Mas você precisa sair do seu estado de comodismo. 3, por favor. Entrando num dos barcos que era o de Simão, logo quem? Não era por acaso, que é o tal do Pedro, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. Pedro não sabia. Talvez você não saiba, mas agora você começa a ouvir a palavra de Deus e as coisas que antes não faziam mais sentido, não faziam tanto sentido na sua mente, Letícia, agora passam a fazer mais sentido. Por quê? Porque no culto de domingo, o pastor Sandro pregou aqui e você entendeu que você precisava pedir ao Espírito Santo discernimento da palavra dele. E agora aquilo que você lê na Bíblia passa a fazer sentido. Agora aquilo que você ouve na igreja passa a fazer sentido. Aquilo que as pessoas falam com você, você entende o que ela falou, o Espírito Santo te revela outras coisas mais, porque aquilo é a revelação do Espírito Santo de Deus. Pedro tinha Jesus no barco, mal sabia ele, mas ele já era uma ferramenta das mãos do Senhor. Amém. Mal sabe você, mas você já é uma ferramenta das mãos do Senhor. Existe um processo. No meio desse processo, Deus já vai estar te usando. Só que você precisa entender que quando o mestre começa a te usar, ainda não é o fim. Existe um processo de intimidade, algo que Ele quer mais com você. E você vai ver isso comigo agora. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, lançai as vossas redes para pescar. Isso aqui Deus falou comigo. Quando terminou de falar, pensa Jesus no barquinho do lado, pensa Pedro do lado de Jesus no barco. Que palavra gostosa. Nunca vi ninguém falar como esse homem. As palavras dele tocaram em mim, as palavras dele mudaram alguma coisa em mim. A Bíblia não diz que Pedro fala nada com Jesus antes dele pedir o barco, mas depois você vai ver como que Pedro fala com Jesus. Pedro não chama mais Jesus de rabino ou qualquer citação que ele poderia ter, um professor qualquer, ele vira para Jesus e diz mestre, porque ele entende que o que Jesus ensinou era verdade sobre a vida dele. Ele ouviu Jesus. Quantos aqui têm ouvido Jesus? Aleluia. Amém? Você tem ouvido a voz de Cristo? Amém? Amém? Ouça a voz do Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz que, acabando de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto. E foi nisso que o Espírito Santo me tocou poderosamente durante o dia. Você está vivendo apenas de coisas rasas. Não estou falando você, amém? Estou falando de uma forma geral. Nós às vezes nos acostumamos, João, com viver na margem da praia.
viver na beira da praia. Nós acostumamos com águas que vão até os joelhos. Nós acostumamos com coisas que às vezes são boas a princípio, mas que não nos levam a um patamar de intimidade com o Espírito de Deus. Jesus está te convidando a ir ao alto mar, a ir mais fundo. O Espírito Santo tocou na minha mente hoje, tocou na minha vida hoje, falou comigo que há uma necessidade de que o povo dele vá mais fundo, busque mais, persevere mais, leia mais da palavra dele, jejue mais, busque a presença dele incontrolavelmente, busque a presença de Deus. Você precisa ir mais fundo se você quiser ter mais intimidade com o Espírito Santo de Deus. Amém. Mas se você quiser continuar bebendo leitinho, no raso, sem experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, está bom, tá? Mas se você quer experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, vá mais fundo. Ele te convida, vai mais fundo. E respondendo, Simão disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas diga sobre a tua palavra. Sobre a tua palavra Lançarei a rede. lançarei a rede. Diga assim comigo, sobre a tua palavra. Sobre a tua palavra Lançarei a rede na minha família. lançarei a rede na minha Fala família. com fé, sobre a tua palavra. Sobre a tua palavra Lançarei a rede na minha casa. lançarei a rede na minha casa. Sobre a tua palavra. Sobre a tua palavra Lançarei a rede na minha vida emocional. lançarei a rede na minha vida Para emocional. você que é casado, diga sobre a sua palavra. Sobre a sua palavra Lançarei a rede no meu casamento. lançarei a rede no meu casamento. Para você que é filho, diga sobre a sua palavra. Sobre a sua palavra Lançarei a rede na minha família. na minha família. Sobre a palavra de Deus, eu creio que há milagres chegando. Amém. Eu sinto o cheiro de milagres chegando sobre a palavra dele. Esse é aquele momento em que você que achava que sabia alguma coisa, como Pedro era um bom pescador, passa a entender que perto de Jesus nós não sabemos nada. Perto de Jesus, todo dia é dia de aprender alguma coisa. Amém. Perto de Jesus, até aquilo que eu acho já não acho mais. Até aquilo que eu sei eu já passo a perguntar: Senhor, é isso? Até aquilo que eu era expert, eu passo a não saber nada. Porque perto de Jesus, aquilo que ele fala é lei. Aquilo que ele fala transborda o meu coração e é suficiente. Então Jesus manda ele lançar a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe. E rompia-se a rede. A palavra aqui é colheram. Amém? A palavra é Colheram. colheram. Plantio, colheram. Aleluia. Deixa eu te dizer uma coisa. Glória a Existem coisas que a gente Deus. começa a plantar hoje que demoram para acontecer. Mas quando nós colocamos inteiramente a nossa confiança no Senhor, a colheita é imediata. Aleluia. Ele vai te fazer colher peixes. E nesses peixes eu quero trazer para a nossa realidade, porque é disso que eu quero falar contigo essa noite. Vidas, almas. Ele Amém. fará através da confiança que você vai ter a partir de hoje nele, que você traga pessoas a conhecerem a verdade do Evangelho, o poder de Deus, através da palavra dele. Você acreditou, lançou uma rede, confiou e foi cheio de peixes. A colheita foi grande. Acredite na colheita, mas confie. 7. E fizeram sinal aos companheiros, aqueles que não foram tão rápidos, aqueles que não se prepararam tanto, não chegaram assim, porque Pedro, irmãos, eu não consigo conjecturar Pedro de outra forma. Ainda Simão, mas isso é uma característica dele, isso Jesus não queria nem mudar, que Jesus queria usar aquilo nele. Ele era proativo. É comigo, mestre. Vambora. Eu imagino que Jesus está chegando na perna da areia, as pessoas estão vindo com ele, Pedro olha assim e fala assim. Ele olha ali, é diferente. Calma aí, vou ficar perto aqui. Mestre, o barco está ali, qualquer coisa. Fica à vontade aí, o barco está ali. O outro não foi tão proativo. Não tem problema.
É isso que eu quero falar contigo nesse versículo. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. Às vezes você acha que o tempo da promessa passou. Às vezes você acha que o tempo do chamado de Deus já foi. Às vezes você acha que Jesus passou e você moscou. Você deixou de lado, ou você tinha algo mais a fazer, ou você não quis parar de trabalhar naquilo que é humano para trabalhar naquilo que é eterno. Deixa eu te dizer, existe uma nova chance para você. Amém. Existe uma nova oportunidade. Jesus te chama. Deixa eu te falar, a quantidade de peixes é a mesma. O barco está tão lotado quanto o outro. Existe a necessidade de que você se ponha em prontidão para fazer aquilo que Jesus te chamou para fazer. Não é tarde. Diga comigo, não é tarde. Não é tarde. Ouça o chamado do Espírito Santo de Deus. O seu chamado ainda é vivo, lindo e é tão grande como o primeiro que foi chamado. Amém? Jesus não erra, irmãos. Ele tem um chamado na sua vida. Você acha que ele ia colocar um chamado sobre a sua vida se ele não tiver certeza que você vai cumprir? Ele te chama e te escolhe através do soberano poder, da onisciência, da onipotência, da onipresença, daquilo que só ele é e só ele pode ser. Então ele tem certeza que se ele te chamou, ele é fiel para cumprir a obra dele na sua vida. Oi! E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. E é normal, quando a luz chega, é normal que as trevas em nós nos faça querer sumir. É normal que a nossa vergonha nos faça querer correr da presença daquele que tem a luz. Porque a luz expõe, né? Porque quando você tem algo de errado nas trevas e a luz é acesa, aquilo que está errado é exposto. E aquilo nos dá vergonha, nos traz medo, nos traz aquele medo de ter a consequência para aquilo que nós fizemos de errado. Porque nós nascemos em pecado, não tem ninguém que erre mais ou menos. Todos nós já fomos afastados e destituídos da glória de Deus. Se não fosse por Jesus Cristo, pela graça que Ele nos deu, pelo amor e favor imerecido. É normal. Mas olha o que Jesus falou para ele. 9. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Jesus está te dizendo essa noite: não temas. Jesus está te dizendo essa noite: não temas. O teu pecado, ou o teu problema, ou a sua sujeira não tem poder de sujar Jesus. Não tem como manchar Jesus. Mas a limpeza dele, a luz dele tem como te limpar, te iluminar e purificar a sua vida. Não pense por um segundo que o que você fez é suficiente para fazer Jesus deixar de te amar. A palavra de Deus diz que ele já morreu por nós antes da fundação do século. Ele já sabia o que você fez. O problema não é errar, o problema é se manter no erro. O problema não é você pecar, porque todos pecamos. O problema é que tem gente que peca e não quer deixar de viver no pecado. Se você tem uma identidade de Cristo, se você tem algo sobre você, que é o Espírito Santo de Deus, é normal que você sinta medo, que você sinta até rancor, raiva daquilo que você fez. Mas o Espírito Santo de Deus vai trazer luz na sua vida. Vai haver mudança, vai haver metanoia, transformação da sua mente. Em nome de Jesus. Fernando, passei por aí. Não consigo olhar bem, então eu não vejo. Já passou, não tem nada. De agora em diante sereis pescador de homens. Eu não sei se você já se levantou para fazer a vontade de Deus. Eu não sei quantas pessoas, através de você, ouviram falar do amor de Cristo. Eu não posso cobrar, nem o pastor vai cobrar de você nunca que outras pessoas sejam salvas. Quem convence é o Espírito Santo De Deus. Jesus manda os discípulos irem ao mundo e pregar. Quem faz a obra é o Espírito.
Mas eu quero te convidar a esquecer o que para trás ficou. Se você pregou muito ou pregou pouco. Se você foi muito ou foi pouco. Eu quero te convidar a se levantar com um não forte. A confiar plenamente naquilo que Deus te chamou para fazer. Ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Há uma necessidade de que os filhos de Deus se levantem para fazer a vontade do Pai. 11, e aí a gente termina. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Você pode ficar de pé? E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Quero que você faça esse favor, por favor. Essa é a parte difícil da pregação. Deixar tudo significa largar de mão aquilo que você acha que vai te manter seguro na terra para confiar na segurança do céu. Deixar tudo significa também deixar seus preconceitos. Deixar tudo significa deixar a sua teologia rebuscada. Ai, Jesus quer o Evangelho puro e simples. Jesus quer o Evangelho que você entenda que o amor dele é suficiente, porque você precisa amar ao Pai acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Jesus não precisa de pessoas que acham muito, que têm muitas teorias. Jesus precisa de pessoas que ouçam o Pai e ouçam o Espírito e que estejam prontos a partir para a batalha espiritual que está se levantando. O que é que você precisa deixar? Por isso que eu pedi para você fechar teu olho nesse momento. Começa a pensar aí agora. O que está te atrapalhando a seguir? O que está te atrapalhando a fazer a pesca ser maravilhosa? Você está igual aquele homem que falou: deixa eu enterrar meus pais primeiro. Você está igual aquele jovem rico que falou: Senhor, meu dinheiro. O que está te fazendo confiar? É a sua família? São seus pais? É a sua casa, o seu trabalho? Não que isso seja ruim, pelo contrário. Sabe por que às vezes você não recebe a prosperidade na vida material? É porque você ainda não buscou se aprofundar na prosperidade espiritual. E Deus não vai te dar algo material que seja maior do que o espiritual, porque você vai trocar. Às vezes Deus te dá uma bênção, Deus te dá uma coisa, ou você busca tanto uma coisa pelas suas próprias mãos, e quando adquire, você esquece daquele que te deu a bênção. Foi falado aqui, você esquece daquele que te fez a promessa. Mas Deus quer te capacitar, Deus quer fazer você prosperar espiritualmente nessa noite, para que forte espiritualmente você consiga lidar e ser senhor do dinheiro e não ser escravo dele. Ser senhor das suas vontades e não escravo delas. Você já conseguiu identificar aquilo que você precisa deixar? Apresenta ao Senhor nessa noite. Senhor, o povo que está dentro aqui da tua casa são pessoas que entendem, que já confessaram o Senhor como único e suficiente Salvador, e que agora estão apresentando ao Senhor, Deus, algumas coisas que ficaram pendentes, assim como eu tenho te apresentei durante o dia. Existem coisas pendentes, Senhor, que eu não quero mais que seja impedimento para eu ouvir a sua voz. Existem coisas que estão agora, Deus, sendo relatadas pelos teus servos, que eu peço ao Senhor que dê força, coragem, que aumente a fé deles, para que eles consigam deixar tudo, porque quem larga tudo na terra para viver com o Senhor, para morrer para o Senhor, tem vida eterna, tem vida no Senhor. Quem reconhece o Senhor na presença dos homens é reconhecido pelo Senhor na presença de Deus. Jesus, ajuda o teu povo. O Senhor fez isso com Pedro, o Senhor fez isso com Paulo, o Senhor fez isso com os apóstolos, o Senhor fez isso com grandes homens do Senhor. Faz isso com a gente, Pai. Levanta um povo diferenciado na Igreja Batista Verdade e Vida. Amém. Senhor, nós te agradecemos. Existem pessoas que irão nos ouvir nessa live, ou que nos ouviram por um momento, que estão nos ouvindo agora.
Se você ainda não aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, pense que você está agora numa praia e Jesus está chegando para falar com você. Aleluia. Você prefere ser só numa multidão que vai passar? Você prefere ser o dono do barco que vai virar discípulo, aluno e amigo de Jesus? Amém. Receba a salvação de Deus em nome de Jesus. Amém. Que o Espírito Santo fale no seu coração. Senhor, eu te agradeço por essa oportunidade que foi tão rica. Muito obrigado. Amém. Porque eu sou feliz em Ti. Em nome Amém. de Jesus. Amém. Amém.